do Senhor, queridos adolescentes e demais irmãos que nos acompanham aqui pelo canal do nosso pastor Edivaldo. Hoje nós estamos aqui para estudarmos mais uma lição da classe dos nossos adolescentes vencedores. Hoje nós estaremos estudando uma lição de suma importância que fala a respeito das obrigações em família. É a lição de número 9 que nós estaremos estudando hoje. Hoje nós estaremos falando sobre este importante assunto. Então, se você tem aí em mãos a sua lição, a sua revista das lições da EBD, por gentileza, a utilize e também a sua Bíblia, para que nós possamos juntos estarmos estudando mais esta importante lição aqui da nossa EBD. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, o qual fala a respeito deste tão importante assunto, as nossas obrigações em família. Cada um de nós, como membros de uma família, temos as nossas obrigações que devem ser cumpridas, né? E hoje nós estaremos falando a respeito desta questão. O texto de destaque está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 20, nos diz assim: Filho, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Então, aqui a nossa lição já começa a nos dizer a respeito da obediência. A obediência aos nossos pais. Quando falamos a respeito de obrigação, nós vemos que em alguns casos, alguns adolescentes, às vezes, não gostam de ter algumas determinadas obrigações, algumas tarefas dentro de casa, e talvez isso acaba gerando alguns conflitos em família. E aqui a palavra de Deus vem nos falar a respeito da obediência. Se você, meu adolescente, que está me escutando neste momento, acompanhando esta aula, é um desses adolescentes que talvez não gosta de seguir algumas obrigações, aqui nós iremos falar a respeito desse assunto. Nós devemos obedecer os nossos pais e cumprir as nossas obrigações. Às vezes é um assunto um pouquinho polêmico, porque tem pessoas que não gostam de seguir obrigações, não gostam de ter algumas obrigações. Talvez se sente cansado demais, talvez se sente ocupado demais e não quer ter algumas obrigações. Mas aqui, esta lição vem nos falar a respeito das nossas obrigações. Cada um de nós temos as nossas obrigações dentro da nossa família. Eu, por exemplo, como pai, tenho a minha obrigação dentro da minha família como pai, de exercer o meu papel de pai, de trabalhar, de prover o sustento, a moradia para a minha família. A minha esposa tem o papel de mãe, de estar do meu lado, me ajudando como a minha adjuntora. E também o meu filho tem o seu papel, de obedecer. Ele ainda é uma criança, mas ele tem as suas já obrigações, de manter os brinquedos arrumados, de ajudar na organização da casa, naquilo que pertence a ele. Então nós temos as nossas obrigações para serem cumpridas. E aqui, neste texto que lemos em Colossenses capítulo 3, versículo 20, vem nos dar uma advertência de obedecermos sempre o nosso pai e a nossa mãe. E aqui, para iniciarmos a nossa aula aqui, no Trocando Ideias, o comentarista da lição vem nos falar a respeito do seguinte assunto. Você já percebeu que os seus pais fazem determinadas ações dentro de casa, sem que ninguém peça nada? Sim, essas são obrigações que cada um já sabe que precisam ser feitas, pois cada pessoa exerce um papel dentro da família. Então você, meu adolescente, já deve ter percebido que o seu pai e a sua mãe têm algumas obrigações dentro de casa, que eles já sabem que tem que fazer, sem que ninguém peça para que eles venham fazer isso, porque são obrigações que eles já sabem, que eles devem fazer. Por exemplo, a esposa, ela sabe da sua obrigação em preparar os alimentos, em estar cuidando da casa, em estar fazendo o seu papel de esposa. Algumas esposas, hoje muitas esposas trabalham fora também, E o marido, por exemplo, o marido sabe também as suas obrigações, de estar mantendo a sua casa, estar trabalhando, estar provendo o sustento, a moradia, pagar as contas, Cada um já sabe a sua obrigação. E em famílias, em muitas famílias, os dois dividem as contas, dividem as tarefas. Por exemplo, eu mesmo aqui em casa, eu e a minha esposa, a gente divide a tarefa, porque ela trabalha, eu também trabalho, e a gente divide as nossas tarefas.
tarefas, né? No que nós fazemos, no que nós exercemos, porque se eu for, por exemplo, achar que ela tem a obrigação de manter a casa limpa, de fazer comida, de lavar roupa, e eu ficar só de boa, tranquilo, não ajudar ela, aí eu não estou colaborando com ela. Agora, a partir do momento que eu entendo que eu também tenho a obrigação dentro da minha família em ajudá-la nas tarefas domésticas, aí eu vou estar contribuindo. Assim também é você, meu amigo e minha amiga adolescente. Você também tem as suas obrigações dentro da sua casa, dentro da sua família, de ajudar o seu pai, a sua mãe, né? Talvez a sua mãe, o seu pai determinou tarefas para que você possa fazer, e assim você deve fazer com todo desejo do seu coração, ou com toda cautela, com todo ânimo. Às vezes não está tão animado para fazer as obrigações assim, mas vai desse jeito mesmo, sem tanto ânimo, e coloque em prática as obrigações que você deve estar exercendo, e obedeça o seu pai ou a sua mãe. Ah, mas eu não estou animado, eu não quero fazer esse serviço, estou cansado. Tem alguns adolescentes que vivem cansados, né? Fica sempre, eu estou cansado, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo, mas mesmo sem gostar, mesmo sem estar animado, você deve fazer porque é as suas obrigações. Talvez o seu pai, ele se levanta cedo para ir trabalhar e ele está cansado, ele está desanimado, ele não quer ir trabalhar, mas ele sabe que ele precisa ir trabalhar, porque senão ele não recebe o salário no final do mês e vai acabar faltando, né, para pagar as contas, para poder prover o sustento e muitas outras coisas que precisa. Então, nós temos as nossas obrigações que precisam ser cumpridas. E aqui, meus queridos, o primeiro tópico vem nos falar a respeito de filho versus deveres. Direito versus deveres. A palavra de Deus vem nos ensinar a respeito também das nossas obrigações, ou seja, dos nossos deveres e também dos nossos direitos. Para isso eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que nós estaremos lendo a respeito deste assunto aqui na palavra de Deus. Os nossos direitos versus os nossos deveres. E aqui a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, nos diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, você na idade de um adolescente já não é mais uma criança, né? Já sabe o que é certo, o que é errado, o que você pode fazer para ajudar o seu pai e a sua mãe. Então você deve estar colocando isto em prática. Você tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres. Para que os seus direitos sejam exercidos, você também tem que cumprir os seus deveres. E aqui o comentarista da lição nos diz assim, pegue uma folha de papel e liste nela todos os direitos que você acredita ter como filho. Imagine se agora você pegasse uma folha de papel aí na sua casa e listasse nessa folha todos os direitos que você tem como filho. Certamente seria uma lista bem grande, né? Com muitos direitos. E aqui ele continua dizendo que, como vimos anteriormente, Deus confiou aos pais a responsabilidade de educar e ensinar o caminho a seguir, né, aos filhos. E por lei, esse direito também é garantido pela sociedade, socialmente às crianças e aos adolescentes por intermédio do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas será que como filho apenas temos direito? Talvez a sua lista, se você for fazer a sua lista aí, ela ficou bem grande, né, com todos os direitos que você tem. Mas você só tem direitos? É claro que não, né? Certamente você também tem os deveres que você precisa também cumprir. Enquanto a lista de direitos ela pode ser bastante extensa, a lista de deveres, porque também você vai ter a lista de deveres, ela vai ser pequena, mas por isso não será menos importante. Se você comparar, você fizer duas listas, a de direitos e a de deveres, certamente a de deveres será bem menor do que a sua lista de direitos, né? Você tem mais direitos do que deveres, mas nem por isso, nem porque a sua lista de deveres
ficou pequena, ela não quer dizer que ela é menos importante. Como eu disse no começo aqui desta explicação, para que você tenha os seus direitos, você deve cumprir os seus deveres, né? Nós precisamos cumprir os nossos deveres. Por exemplo, se eu tenho os direitos civis, eu também tenho que cumprir os meus deveres civis. Por exemplo, eu tenho o direito de ir e vir, mas vou usar um exemplo aqui com o meu carro. Eu tenho o direito de ir e vir com o meu carro, mas se eu passo com o meu carro em alta velocidade, além do que é permitido, eu estou descumprindo um dever, né, que é de andar no limite de velocidade. Então vou ter esse direito cancelado. Assim também são alguns direitos nossos, né, adolescentes. Se eu não deixo de cumprir os meus deveres, eu posso também deixar de ter alguns direitos. Então os dois devem andar juntos, né? E os nossos pais, ele tem esta responsabilidade constituída por Deus de nos ensinar o que é certo, o que é correto e de colocar para você algumas obrigações que você deve estar fazendo. Aqui na nossa lição tem esta foto aqui, né, que eu achei bem interessante, desta menina com a vassoura e com a pá na mão, que representa certamente as obrigações domésticas que os filhos têm de estar ajudando os pais. Eu me lembro que quando criança, eu vim de uma família um pouco grande, né? Apenas 11 filhos. E nesta família, os meus irmãos mais velhos iam trabalhar com meu pai na roça. E nós, mais novos, ficávamos em casa. E tinha algumas obrigações para que eu pudesse fazer, né? Depois da aula ou antes da aula. Eu me lembro quando meu pai trabalhava em uma roça perto, eu iria sempre levar o almoço para ele e para os meus irmãos, antes de ir para a escola. Então eu tinha que sair de casa umas 10h30, eu entrava no colégio meio-dia, eu levava o almoço para eles, voltava rapidinho de bicicleta e ia para a escola. Esse era o meu dever. E quando ele estava trabalhando longe, ele levava a marmita, né? E não tinha esse dever. Porém, de um tempo para cá, meu pai arrumou um serviço mais próximo, onde não precisava ter esse trabalho de estar levando o almoço. Meus irmãos casaram e eu fiquei mais tempo em casa. Então, o que eu fiz? Eu tinha duas irmãs que faziam serviço doméstico, uma um pouco mais nova do que eu e a outra irmã do meio, e eu vi elas sempre fazendo as tarefas domésticas. Eu pensei, isso não é justo somente elas fazerem as tarefas domésticas, eu também vou ajudar. O que eu fiz? Eu fiz uma escala. Eu tinha os meus dias de lavar a louça e de lavar a casa, que era terça e quinta, se não me falha a memória. A minha outra irmã era segunda e quarta, e a outra ficava, acho que era segunda e sexta, a outra ficava com a quarta e com o sábado, né? E eu fiz essa escala, e depois eu vim embora aqui para São Paulo, e as minhas irmãs continuaram com essa escala. Por quê? Eu vi que eu também tinha obrigações dentro da minha casa em ajudar as minhas irmãs, não é somente porque as minhas irmãs eram mulheres, que o trabalho tinha que ficar todo com ela e eu ficar lá só de boa. Eu também tinha que ajudar a minha irmã fazer as obrigações dentro de casa. Então você, adolescente, seja homem ou seja mulher, você tem as obrigações de ajudar os seus pais, de ajudar a sua mãe com a tarefa doméstica, né? De estar ajudando. Ah, mas eu sou menino, eu não posso fazer serviço de casa. Quem falou que menino não pode fazer serviço de casa? Isso não muda nada de você ser menino, né? Você pode ajudar as suas irmãs, a sua mãe a fazer serviço de casa, a fazer tarefas domésticas, e isso me ajudou, né, hoje no meu casamento, porque hoje eu sei cozinhar, por exemplo, eu sei lavar roupa, eu sei ajudar minha esposa a limpar a casa, lavar a louça. Então isso vai te ajudar futuramente quando você constituir uma família, porque tem pessoas que às vezes casam e não sabem fritar nenhum ovo, né? Não sabe fazer nada porque sempre deixou algumas obrigações, algumas coisas domésticas sempre com a mãe, com as irmãs, né? E não aprendeu a fazer isso. Então isso é muito importante. Nós temos obrigações de estar dentro da nossa casa, ajudando a nossa mãe, nosso pai nas tarefas domésticas também. E também uma coisa que eu achei bem interessante
Hoje nós temos, por exemplo, na nossa cidade, o programa Jovem Aprendiz ou Menor Aprendiz, que inclui adolescentes em empresas para poder estar trabalhando e tem um salário, né? Você pode estar ajudando seus pais com o seu salário também. Não estou dizendo para você dar tudo que você recebe. Claro, você tem, né, seus gastos, as coisas que você precisa comprar para você, mas você pode ajudar o seu pai, né, em alguma despesa doméstica. Você pode, por exemplo, chegar e falar: pai, esse mês eu vou pagar a conta de água, esse mês eu vou pagar a conta de luz. Você já vai aprendendo a ter responsabilidades para quando você casar. Por quê? Quando você casar, você não vai descobrir, né, que existe conta de água e existe conta de luz. Eu assisti um pastor falando que quando ele casou, ele entendeu que conta de água não era de graça e conta de luz não era de graça. Por que ele falou isso? Porque quando ele morava com os pais que tinham que pagar as contas, né? Ele não sabia que existia conta. E depois que ele casou, ele começou a entender que existe conta de água, existe conta de luz, não vem de graça não. Você precisa pagar. Então você ajudando seu pai também com as finanças, você vai estar já aprendendo também a ter responsabilidades dentro do seu casamento. Isso é muito importante. Vai deixar certamente seu pai feliz, vai deixar certamente seu pai contente, né? E certamente vai sobrar um dinheirinho para ele guardar, fazer alguma coisa que ele precisa fazer, né? Tá com dinheiro ali? Por exemplo, o pai chegou para abastecer o carro, você tem condição, tá trabalhando, tem dinheiro. Ô pai, opa, quanto que deu aí? Ah, deu R$100, filho, ó, tá aqui. Pensa na felicidade do seu pai, né? E também você já vai aprendendo a ter responsabilidade. Isso faz parte das nossas obrigações também em família, né? Porque a gente já vai aprendendo a ter responsabilidades. Então nós temos os nossos direitos e os nossos deveres para serem cumpridos. O segundo tópico aqui da nossa lição, ela fala a respeito obediência, um estilo de vida. Então aqui o comentarista da lição vem citar a obediência como um estilo de vida. Quantas vezes você já se queixou por ser obrigado a acatar uma decisão ou uma ordem de seus pais? Certamente você que está me escutando pode já ter se queixado por ter, né, que acatar uma decisão ou uma ordem de seus pais sem querer, né? Já aconteceu isso com você? Comigo, quando eu era adolescente, já aconteceu de meus pais me dar uma ordem e eu ter que acatar sem querer, mas eu obedeci porque eles eram meus pais e queriam o melhor para mim. Nem sempre nós concordamos, né? E até mesmo conseguimos acreditar que aquela decisão será para o nosso bem. Agora imagine que chegará um momento que você estará sujeito a outras autoridades como seu chefe. Talvez você acatou as decisões do seu pai, da sua mãe e entendeu, talvez isso não era legal, mas você entendeu porque você obedeceu. Vai chegar um momento na sua vida que você vai começar a trabalhar, se não já trabalha nos programas menores dos menor aprendiz, que você vai ter que acatar uma decisão que o seu chefe vai te dar, né? E você talvez sabe que essa decisão nem sempre vai ser a melhor, vai ser a correta, né? É claro que se não for uma decisão fraudulenta, é lógico, né? Mas você vai ter que seguir, porque o seu chefe está pedindo. Então já é algo que a gente já vai criando dentro da nossa casa, que a gente vai utilizar lá fora, que a gente vai entender depois que aquilo era para nós estarmos aprendendo a entender, a obedecer, porque a obediência ela deve se tornar um estilo para a nossa vida. E em primeiro lugar, nós devemos obediência ao nosso Deus, aos nossos pais e depois às demais autoridades, às demais pessoas que são constituídas. E aqui o comentarista da lição, né, vem nos falar que mais Deus nos imagina que a obediência não deve ser praticada somente como uma obrigação ou quando nós estamos sendo observados. Deus, ele quer que a obediência seja algo que nós fazemos com prazer, com alegria, não porque alguém está me olhando, não porque alguém está me observando, porque se eu não cumprir a minha obrigação eu posso ser punido por causa disso. Nós devemos fazer de todo o nosso coração. Vamos ler a palavra de Deus lá em Colossenses capítulo 3, versículos do 22 ao 25. Colossenses, abra aí a sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 2,
capítulo 3, desculpa, do versículo 22 ao versículo 25, o que nos diz aqui a palavra do Senhor a respeito deste assunto. Nos diz assim, ó: Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, serves. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, faça tudo como se você estivesse fazendo para agradar a Deus. Eu assisti um programa que se chama Chefe Espião. É muito interessante, aonde talvez você já tenha assistido, né? Onde o chefe se disfarça de funcionário, o dono da empresa se disfarça de funcionário e vai trabalhar com alguns funcionários da empresa sem que os funcionários saibam que ele é o chefe. E ele começa a observar o perfil de cada um. E teve um chefe que ele foi trabalhar, ele tinha uma empresa muito grande e ele foi trabalhar lá no Porto de Santos, aonde ele foi seguir um encarregado que ia passar as ordens para ele. E o encarregado, ele era evangélico, e ele, quando estava passando as instruções ali para o chefe dele, sem ele saber que era o chefe dele, né, ele achava que era um novo funcionário, falou assim, ó, tenha cuidado quando você for movimentar essa peça aqui, porque é uma peça de grande valor e você precisa ter cuidado com os bens da empresa. Ele falou, mas por quê? Ele falou assim, ó, lembre-se, faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus, com cuidado, porque isso daqui não é seu, mas pense que você está fazendo isso daqui para Deus. Você vai sempre fazer o seu trabalho bem feito. E esse chefe espião, ele guardou aquilo no coração, e no final do programa, o chefe chamava todas as pessoas que trabalhou com ele, né, e agradecia. E chegou a vez do chefe chamar esse rapaz e falou assim, ó, tem uma coisa que você falou que ficou marcada aqui no meu coração. Você falou assim, ó, faça tudo como se estiver fazendo para Deus. Devido a esse cuidado seu com a minha empresa, ele acho que ganhou uma promoção, ganhou alguns reconhecimentos e benefícios devido ao seu cuidado. Porque aquele moço entendeu esta palavra. Porque mesmo que o chefe dele não estava ali olhando, ele fazia tudo como se estivesse fazendo para Deus. E chegou um dia que era o próprio chefe dele que estava ali observando ele trabalhar. Então, quando nós obedecemos e fazemos as coisas bem feitas, nós fazemos como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor, né? Nós fazemos da melhor forma possível, da forma melhor, da forma que mais agrada a Deus. Continue com a sua palavra aí, com a palavra de Deus aí aberta. Capítulo 4, versículo 1 de Colossenses, que nos diz assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então a palavra de Deus nos adverte a nós fazermos tudo aquilo com equidade, né? Com justiça, tudo da melhor forma possível para agradar ao Senhor nosso Deus. Há uma história interessante contada por Jesus sobre dois irmãos que, ao receberem um pedido do seu pai, cada um respondeu conforme a sua própria vontade. Um disse que obedeceria e o outro rejeitou o pedido. No dia em que eles deveriam executar a tarefa, o filho que falou que não iria percebeu que aquele era o seu dever como filho, e movido pelo amor ao pai, resolveu atender o seu pedido. Está lá em Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32, essa parábola que Jesus aqui conta sobre esses dois filhos. Um falou que iria obedecer ao pai, mas não obedeceu, e o outro falou que não iria obedecer, mas ele entendeu que ele deveria obedecer ao pai e foi lá e obedeceu. Este que obedeceu, ele agradou ao pai. Então, obedeça os seus pais. Seja um adolescente, né, obediente ao pai, à mãe. Sempre procure ajudar ao seu pai e à sua mãe, porque isso
você estará também com isso, você estará também agradando ao Senhor nosso Deus. E aqui, para nós encerrarmos o nosso último tópico desta lição, vem nos falar sobre o papel da família. Qual é o papel da família na sociedade, né? Se eu tenho as minhas obrigações dentro da minha família, certamente a minha família também tem as suas obrigações diante da sociedade. Qual é este papel da família? Antes de voltar ao céu, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, que é de ir pelo mundo inteiro e anunciar a todas as pessoas o Evangelho. Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Esta ordem não foi somente aos seus discípulos, ela é para todos que um dia ouvir a mensagem de boas novas e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Somos todos membros de uma família e é desejo de Deus, o nosso Pai, que esta família cresça mais e mais. Então, nossa família tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus às outras pessoas, a outras famílias, né? Agora, entra aqui também mais a questão do exemplo na obediência. Por exemplo, se você é um filho obediente, que obedece seus pais, que ajuda na tarefa doméstica, você acha que o seu amigo não vai perceber isso? A mãe do seu amigo não vai perceber isso? E você vai ser um referencial. Certamente, a mãe do seu amigo vai observar na sua vida. Quando ela for visitar a sua casa, ela vai ver que você obedece seus pais, ajuda nas tarefas domésticas e você vai se tornar um referencial. Ela vai falar, opa, tem algo diferente nessa família. O filho dela obedece, ajuda, e lá em casa o meu filho não é assim. E eles irão ver que o diferencial desta família, da sua família, é porque vocês têm Jesus. Fica até mais fácil para você evangelizar. As pessoas vão querer seguir o seu exemplo, porque você foi uma pessoa que buscou obedecer o seu pai e a sua mãe. Então, nós temos o dever de pregar a palavra de Deus, e esse dever também é através do nosso exemplo. Agora, se você é um adolescente que não obedece o seu pai, a sua mãe, não ajuda nas tarefas domésticas, a mãe do seu amigo vai lá ver você respondendo, ver você não ajudando a sua mãe, você será um referencial? Pensa comigo, você será um referencial, né? As pessoas sempre estão nos observando e nós temos este papel maravilhoso e de suma importância, que é de levar a palavra de Deus para outras famílias, para outras pessoas, né? E nós precisamos cumprir este dever, que é de levar a palavra de Deus para outras famílias. Vamos ler lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, o qual a palavra de Deus vem nos falar a respeito deste maravilhoso assunto de levarmos a palavra de Deus para outras pessoas, né? E isso precisa ser através do nosso exemplo, de nós sermos pessoas que agrade ao Senhor. Então, que nós possamos venhamos dar exemplo através das nossas vidas, procurando termos uma vida que agrada a Deus, que agrada ao Senhor, nosso Deus, na beleza e na grandeza da tua santidade. Vamos procurar aqui Gálatas, capítulo 3, versículo 26, que nos diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então nós temos esta responsabilidade, né, de como filho de Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, do nosso Senhor Jesus por nós na cruz do Calvário, de levar a palavra de Deus a outras famílias. E aqui o comentarista da lição continua nos dizendo que ele conta com a sua decisão de obedecer ao seu chamado. Como aprendemos nas lições anteriores, Deus tem um plano especial para que a família seja um instrumento a fim de abençoar o mundo. Que a sua família, meu caro adolescente, seja um instrumento maravilhoso de Deus a fim de abençoar o mundo, a fim de abençoar tantas e tantas outras famílias que estão se destruindo, que estão se desfazendo, né? Que a minha e que a sua família seja um canal de bênção para outras famílias. E para isso nós precisamos cumprir as nossas obrigações, né? Como servos de Deus, ter uma família abençoada, uma família ordeira, uma família que agrade ao Senhor e que seja exemplo para outras pessoas. Para nós terminarmos, diz assim o finalzinho aqui do tópico 3,
Assim como você possui obrigações dentro da sua família, a sua família tem obrigações muito importantes diante de todo mundo para levar a palavra da salvação, fazendo com que outras famílias sejam abençoadas noutros lugares. Então você pode levar a palavra de Deus para outras famílias em outros lugares, através da sua oração, através também da sua contribuição para missões e também através do seu exemplo, através da sua pregação da palavra para outras pessoas, para outras famílias. Que Deus possa grandemente abençoar cada um de vocês. A conclusão nos diz assim, viver em família não é uma tarefa fácil. Às vezes tem, alguns contratempos, algumas coisas, do dia a dia, principalmente você na sua idade de adolescente, nesse momento de puberdade, às vezes, fica um pouco estressado, tem as suas complicações, mas sempre que lhe parecer algo ruim por conta das diferenças, lembre-se de que sua família foi escolhida por Deus. As dificuldades vão vir, os momentos difíceis vão vir, mas lembre-se que a sua família é uma bênção de Deus. Peça ajuda a Deus, que Deus vai te dar graça para resolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de estresse, qualquer momento difícil que você está passando. Deus vai te dar graça para poder resolver isso. Ela foi escolhida por Deus para ser a sua primeira escola. Então, dentro da sua família, você está sendo preparado para poder assumir outra família, constituir outra família e também, está trabalhando, está, vivendo uma vida que vai influenciar outras pessoas e que você possa viver uma vida abençoada dentro da sua família para ser uma bênção para outras famílias, onde você aprenderá as lições da vida. Na sua casa, na sua família, você está aprendendo as lições da vida. Sabendo do seu papel e cumprindo o seu dever, você estará contribuindo para o bem-estar do seu lar e para que o plano de Deus se cumpra em sua casa e em sua vida e no mundo. Então, você cumprindo os seus deveres, as suas obrigações, você estará contribuindo para que seu lar seja uma bênção e para que através da sua família, outras famílias também venham a ser uma bênção servindo ao Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, a paz do Senhor e fiquem todos com Deus.